Olá, pessoal. Meu nome é Bruna Menezes e hoje estou aqui para apresentar o trabalho Maternidade, Maternagem e Parentalidade, análise das políticas voltadas aos trabalhadores e às trabalhadoras da saúde pública da Bahia que gestam ou cuidam de crianças. Esse trabalho é fruto de uma pesquisa em andamento desenvolvida por mim e pela colega Luana Moraes, que apesar de não estar aqui apresentando comigo, faz parte da construção dessa pesquisa. Nós duas fazemos parte do PET Equidade, o Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde, que esse ano começa a contar com o grupo de trabalho de maternagem. Um grupo de trabalho totalmente voltado para a maternagem, de que forma a maternagem, a compreensão da maternagem, está relacionada à equidade. E assim, a pergunta que sempre chega é: o que é a maternidade? O que é a maternagem? Qual a diferença entre um e outro? A gente compreende que a maternagem ela está muito mais relacionada ao âmbito social, enquanto a maternidade muito mais relacionada ao âmbito biológico. Então, a maternidade seria relacionada àquelas pessoas que gestam, que parem uma criança, enquanto a maternagem está muito mais relacionada aos cuidados com a criança, à educação da criança, à sociabilidade da criança. Os nossos objetivos são, então, analisar em que medida essa discussão tem chegado ao poder público e avaliar se o Estado tem garantido políticas que assegurem os direitos das pessoas que gestam ou cuidam de crianças. A gente precisa compreender melhor de que forma a maternagem chega, se ela chega sendo compreendida com realmente a magnitude que tem, ou se não tem chegado nessa discussão, se tem sido subnotificada ou desvalorizada, inclusive, na compreensão das relações de trabalho, que é o nosso foco, Para isso, a gente conseguiu fazer uma entrevista com algumas técnicas de uma Secretaria de Saúde da região Nordeste, entrevistas semi-estruturadas com técnicas da área de saúde da mulher, da população LGBTQIAPN+, saúde da criança e do adolescente. Nessas conversas que a gente teve, o que aparece de cara é uma outra questão. A maternagem, enquanto terminologia, ela contempla vivências dissidentes, ela contempla vivências fora do invólucro da heterossexualidade compulsória, como que essa maternagem tem atendido a outras configurações de família. E aí que a parentalidade ela aparece como uma das terminologias já utilizadas para compreender como que é o cuidado com essa criança, quando não estamos falando necessariamente de uma mulher que ocupa esse lugar ou de uma família heterossexual. E assim nós chegamos aos resultados preliminares. Nós nos propomos a trazer muito mais considerações do que dados concretos, como uma pesquisa em andamento, mas o que a gente encontrou em campo são tensões conceituais entre o conceito de maternagem e maternidade, até uma certa resistência, como foi dito lá no início, mas uma certa confusão também, em que momento uma se aplica ou outra se aplica, qual de fato é a sua diferença, e na maioria dos casos a maternidade sempre aparece como o termo mais legítimo nesse sentido, A gente encontrou também a falta de dados relacionados à identidade de gênero, à orientação sexual, o que poderia nos levar a uma outra concepção de constituições de família. A parentalidade surge muito nesse sentido de compreender a experiência do cuidar de uma criança a partir de uma outra configuração familiar que foge desse binário, homem, mulher, pai, mãe, e a falta de políticas públicas que assegurem direito às mulheres cis e pessoas trans que gestam ou cuidam de crianças. Muito nesse sentido também de apoio à maternagem, ações que deem suporte a essas pessoas de fato. Partindo dessa necessidade de pensar em como a maternagem, como terminologia, se aplica a vivências dissidentes, a gente consegue perceber que é necessário mirar no horizonte onde o cuidado com quem cuida, independente da configuração familiar, começa a ser pensada dentro do debate da equidade social. E trazer isso para o âmbito do trabalho é a potência, mas também o grande desafio. É o que a gente está se propondo a pensar durante todo o desenvolvimento dessa pesquisa. Muito obrigada.